teu nome, Senhor. Aleluia. Na tua presença, e nós cremos que o Senhor tem mais para nós. Oh Deus querido, que eu diminua nessa hora, Senhor, e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Coloca as tuas palavras na minha boca, Senhor, porque eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Essa palestra chorando é duro, né? Oh glória. Vamos levantar, fazer uma ginástica, gente? Aleluias. Obrigada, irmão. Legal. Obrigada. Essa coisa de microfone aqui, eu sou ultra novata. Então, eu espero que vocês estejam me ouvindo de uma forma agradável. E se por acaso eu estiver falando um pouco alto, vocês podem fazer um sinal aí. Eu já deixei até meu esposo de sobreaviso aí, ó. Ai, vamos fazer uma ginástica então, porque o amor de Deus é tão grande e vai até o fundo do mar. O amor de Deus novamente para os lados é tão grande. Aleluia. Agora a gente vira para o lado e o nosso irmão do lado vai ganhar uma pequena massagem no trapézio, que é onde ficam as tensões, para dar uma relaxadinha. Forte. Isso. Virando para o outro lado para você abençoar o outro irmão. Isso. Vamos treinar. Na nossa casa nós temos 4 massagistas. Todo mundo faz massagem em todo mundo. Eu gosto de massagem no pé, meu marido gosta de massagem na nuca, meus filhos gostam. Cada um tem seu gosto. Agora, mudando a massagem, a gente vai fazer essa massagem aqui, ó. É curtinho, ó. Vai de um lado até o outro. Isso. Isso é para vocês ficarem bem relax, bem à vontade, porque a nossa palestra é sobre namoro. Né? Sobrou uma bucha aqui, mas Deus dá graça. Aleluias. Vamos sentando então, amados. Aleluias. Eu tenho a intenção sincera de passar para vocês algumas mensagens no tempo que determinamos. Eu espero que não vá passar. Até agora a gente está quase dentro da hora, né? Mas amém. Então vamos começar aqui. O irmão pode colocar o primeiro versículo ou eu tenho que apertar? Oh, glória. Funciona. Tá. Vamos lá. O nome da palestra aqui é Há Tempo para Todas as Coisas. Entre aspas, o namoro, que é um desafio para nós pais, né? Eu creio que há uma expectativa, nós já vimos ali nas perguntas e eu espero que as dúvidas possam ser esclarecidas e que vocês possam ser encorajados a viver aquilo que Deus tem para a nossa família. Amém? Então vamos ler aqui. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Então, para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos viver as coisas no tempo certo. Quando as coisas não são vividas no tempo certo, nós ficamos com aquela falha, com aquela falta, nós pulamos fases e a vida vai nos cobrar. A gente vai ter o efeito rebote. Então é importante nós, como pessoas sábias, que queremos ser, prestemos atenção no tempo das coisas, inclusive para a vida dos nossos filhos. Então nós temos um desafio. Qual é o tempo certo? O tempo certo é o tempo que Deus estabeleceu para cada coisa. E quando o tempo de Deus não foi estabelecido especificamente, cabe a nós pais determinarmos o tempo. Por exemplo, não está na Bíblia que o nosso filho tem que ter um tempo determinado para jogar no iPad. E nem o tempo determinado que ele vai ganhar um celular, não é verdade? Mas Deus vai nos dar sabedoria em nome de Jesus. Nós assumimos esse desafio quando nós aceitamos vir ao encontro de pais. E você sabe que não só vocês,
Todos nós fomos confrontados por isso. Porque não há como você ir a um encontro de pais sem saber que você vai ser confrontado, né? Então, vocês já estão de parabéns de estar aqui hoje. Estão tomando a atitude de sair do lugar de conforto, que a gente faz o que a gente pode, né? E vocês estão se sentindo desafiados, estão aceitando o desafio, eu sei que Deus vai honrar. Quero dizer para vocês que enquanto vocês estão aqui recebendo, Deus está fazendo milagre lá. Porque Ele faz a parte dele, amém? Em nome de Jesus. E, contando com isso, nós precisamos estabelecer na vida dos nossos filhos o horário certo para as coisas, desde pequeno. O horário de comer, o horário de tomar banho, o horário da lição, o horário de dormir, o horário de um devocional com a família. A gente tem que priorizar o que é mais importante. E posso dar dicas para vocês do que acontece na minha casa, mas vocês vão ter suas próprias experiências. Na minha casa, nós temos um horário para o devocional. É 15 para 7 da noite e o celular do meu marido fica com o despertador ligado. Porque se depender de nós, a gente vai fazer um devocional com eles quando der. Então, a gente colocou um despertador. Tem funcionado nos últimos anos, tem sido bênção. Uma outra coisa, a hora de comer, né? Tem tantos pais que deixam o filho comer com um videozinho nos restaurantes, cada um na sua tela. O tempo de comer é um tempo precioso, tempo de comunhão, né? Há segredos espirituais na mesa. Deus está conosco na mesa, nós temos que agradecer. Não podemos desprezar o tempo da refeição juntos. O tempo da lição. Na minha casa, por exemplo, vocês vão ter muitos exemplos dos meus filhos. Eu tenho o Enzo, de 8, e o Lucas, de 14. Eu só posso falar para os irmãos daquilo que tem sido verdade na minha vida. Então, vocês vão sair daqui hoje um pouquinho mais amigos dos meus filhos. Podem abraçá-los quando vocês virem aqui, eles vão receber um abraço. Né? Que nem eu já tenho maior amor pelo Lucas, filho da Cris, porque a gente vai acostumando. Letícia e Jonathan são preciosos para mim, porque eu sei tanto da vida deles já, com os exemplos, né, que a pastora dá. Então, assim, o que eu estava falando mesmo? Ah, tá. Da hora para comer e tal. E em casa, a hora de lição é uma hora importante, porque meu filho está no ensino médio. Então, é uma carga de lição muito grande. Então, ele tem computador. Então, o computador em casa foi determinado de segunda a quinta, é só para o uso escolar. Só para o uso escolar. Inclusive, o YouTube é para as lições de escola de YouTube. E sexta, sábado e domingo, ele tem autorização de usar para o lazer. Foi algo que a gente decidiu, mas eles estão sujeitos a essa determinação, porque nós pensamos antes de fazer isso. Sabe? Televisão tem horário. Tudo tem o seu tempo e existe um porquê. A gente precisa gastar tempo com os nossos filhos, explicando qual é o propósito das limitações. Não quando estão muito pequenininho. Quando está muito pequenininho, não é não, sim, é sim. Quando tem mais idade, aí a gente vai tendo paciência, conversando tintim por tintim. Mas por que eu estou falando isso para vocês, amados? Porque há tempo para namorar. Há um tempo certo. E como que vocês vão conseguir abençoar seus filhos se eles não aprenderam o tempo certo de comer, de tomar banho, de dormir? Não é verdade? A gente não pode chegar, pular essas etapas, não é? Então, que chegue do início, né? Uma dica que eu posso dar para vocês é conversar também sobre eles próprios. Quem eles são preciosos, eles são amados, eles são capazes. Abençoe seu filho com as suas palavras. Sabe, uma coisa que vocês podem ter a favor de vocês é a instrução quanto ao corpo deles. Os meus filhos, ainda quando usavam fraldas pequenos, eu falei com os dois: filho, o seu corpinho merece respeito. Ninguém pode tocar no seu corpinho, só a mamãe, o papai, a babá quando for dar banho, mas sempre com carinho e com respeito, e ninguém mais pode tocar. O seu corpo merece respeito. Então, amados, hoje, eu chegar para conversar sobre namoro, eu chegar para conversar sobre sexo, sobre masturbação, sobre pornografia, eu não estou tirando do nada. Eu comecei a plantar quando estavam de fraldinha ainda, sabe? Mas o tempo é hoje, amados. Não se preocupem se essa época já passou. Nós contamos hoje com o milagre de Deus. Vocês não estão sozinhos. Nós cremos que Deus está operando maravilhas. Em nome de Jesus. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Contem com a ajuda do Espírito Santo.
Porque sem a ajuda do Espírito Santo não adianta conversar quando tem fraldinha, não adianta nada. Nós não conseguimos nada com a nossa capacidade. Deus tem nos ajudado. Agora vamos nos perguntar: para que namorar? Isso. Olha lá. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, irmãos amados, o namoro existe com um propósito. Esse propósito é formar família. Então, Deus tem os projetos para os nossos filhos, para nós mesmos. Então, para que serve o namoro? É para conhecer a pessoa que Deus separou para ser nosso cônjuge. Tem que ter oração antes, um tempo de oração, para que haja uma resposta de Deus, porque o namoro não é para tapar buraco, não é para suprir carência de afetividade. Isso nós pais vamos dar para eles. Esse tempo de adolescência é tempo de ter amizades fortes, amizades na igreja. E o namoro, ele tem um propósito. Conhecer a família de quem vai ser o cônjuge, conhecer os planos, que tipo de vida espiritual essa pessoa tem, que tipo de coração ele tem. É um tempo para preparar-se para ingressar na família do cônjuge. E o contato físico? Ainda não é tempo para intimidade. É tempo... O tempo da intimidade física, ele é o tempo para o casamento, que é quando o homem deixa o pai e a mãe e se une com a sua mulher sendo um só. Porque nós sabemos que a relação sexual, ela traz dependência emocional, não traz ser um com o outro, estar casado, estar unido. Deus tem isso para nós como família. O que vemos muito hoje é que isso não tem sido respeitado e os casamentos também não têm vivido a plenitude do que é a união, né? A vida sexual dos casais, porque estão pulando as etapas, não é verdade? Mas o tempo do namoro, queridos, qual é? É o tempo de formar família, mas Deus vai colocar no coração de vocês, e vocês vão saber determinar as regras para os filhos de vocês. O que nós temos entendido aqui? Que o tempo para namorar é aquele tempo que o jovem que tenha maturidade emocional, maturidade física, o corpo formado, a mente formada. Nós entendemos que o período de mais dos 18 anos, a mente formada, até para a justiça, né, para a lei, é os 18 anos, né, a completa formação biológica do ser humano, né, que ele entra na vida adulta, a maturidade emocional, para suportar os dilemas e os desafios de ter uma família, e a maturidade e independência financeira também, não é? Então, o tempo do namoro é o tempo que o jovem vai se preocupar em mobiliar uma casa, em comprar uma casa, em comprar um carro, em preparar-se para o casamento. E como que a gente pode falar isso com os pequenos? Nós podemos falar com os pequenos como mostrando o exemplo de frutas, que por mais que elas pareçam saudáveis, se nós comermos elas na época que estão verdes, elas não vão ser saborosas. Que a gente tem que desfrutar aquela fruta quando ela estiver madura para o consumo. E assim eles também, para casar, para amar, para ter seus relacionamentos, né? As amizades, o namoro, o casamento, quando estiverem maduros. Então, queridos, um exemplo que eu posso dar para vocês é que desde pequeno eu falo para os meus filhos que eles só vão namorar depois da faculdade. Eu falo isso desde pequenos e para eles não sou estranho hoje. Então, o ano passado, o Lucas tinha 7 anos. E aí chegou uma amiguinha no aniversário dele e falou assim: tia, fulana disse que gosta do Enzo. E eu falei: avise ela que o Enzo só vai namorar depois da faculdade. Porque eles não têm muito isso, não é? Nós podemos ser até padrão para os outros, não é verdade? Aí, então, queridos, uma orientação.
Não brinquem com seus filhos de quem é sua namoradinha? Ah, fulano tá só lá com as menininhas, de olho nas menininhas. Esse tipo de brincadeira, sabe? O menino vai chegando perto dos 15 anos e começa aquele tio, aquela tia falando, logo a gente tem que pegar ele para dar uma passeada, né? Não, em nome de Jesus, isso não tem poder sobre a vida dos nossos filhos, porque eles vão viver as promessas do Senhor, eles vão ter mais do que nós tivemos, eles vão viver melhor do que nós vivemos, não é? Eles são as nossas setas para o futuro, eles vão muito mais longe do que nós. Então, fiquem atentos também com os olhares, né? O olhar dos filhos. Cortem novelas. Gente, não tem nada de bom, uma novela não tem nada de bom para dar para uma família cristã. Eu desafio vocês, não vai fazer falta. Eu tirei novela da minha família, eu e meu marido, faz muitos anos. E nós só temos sido abençoados, porque nós temos tempo para um devocional, nós temos tempo para rir, porque agora eu quero encorajar vocês também a conversar sobre sexo quando chegar a idade, quando vocês entenderem que é a idade, da forma adequada, com a linguagem adequada. Mas, queridos, como vocês vão ter intimidade para conversar sobre sexo, se antes disso vocês não tiveram tempo juntos para rir, para brincar de rolo compressor, que nem disse o Bi. Lá em casa sempre teve brincadeira de rolo compressor também na cama elástica, né, Marcos? Então, assim, você tem que ter tempo para rir, tempo para brincar, tempo para conversar, para que a conversa sobre sexo não soe superficial, não soe aquela coisa religiosa, porque tem que fazer de forma alguma. Deus vai abençoar vocês em nome de Jesus. Eu quero alertá-los para a internet, quero alertá-los porque acima de 11 anos, 10 anos, eles têm os canais parecidos com o YouTube, tem vários canais ali que são de pornografia. Então, assim, fiquem atentos. Será que o seu filho merece ter um celular com Android já? Hein? Será que ele tem maturidade para acessar a internet sozinho? O meu filho não vem mais. Eu andei repensando e ele está com um celularzinho daqueles de R$70, só de mensagem. Porque eu acho que ainda não está pronto para eu confiar dessa forma, assim. Mas cada um tem sua liberdade. Deus deu liberdade. Né? A palavra de Deus fala que quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, vocês têm liberdade de conversar e pedir direção de Deus. Outra coisa, uso do computador. Não permita a porta fechada na casa de vocês. Sabe? Eu vou fechar a porta aqui porque o som ali está alto, porque eles estão brincando, tudo bem. Claro, filho, fica à vontade. Sabe? Tenha permissão, porque não tem que ter porta trancada na nossa casa. Nossa casa tem que ter acesso livre, porque eles não têm que ter nada para esconder. Então, internet, vigiem, conversem com eles, sabe? Para as meninas, existe uma opressão, pelo menos no colégio Ângulo, no colégio Objetivo, que são os que eu conheço mais, as crianças ali. Existe uma opressão na cabeça das meninas, eles chamam de BV. Quem é boca virgem? As meninas com 10 e 11 anos sofrendo uma espécie de bullying por causa que ainda não deram o primeiro beijo. Vocês têm que falar que elas são princesas. O pai tem que dizer, você é minha princesa. As mães têm que pentear o cabelo, têm que ter toque para que elas não tenham que buscar afetividade nos elogios dos meninos. Nós tínhamos meninas no Encontro com Deus agora, de crianças, que usavam o WhatsApp. E os meninos da escola conseguiam os números delas e eles ficavam mandando mensagens pedindo foto de sutiã. Menina de 10 e 11 anos, meninas de 11 anos combinando, vamos no cinema, porque daí eu vou ficar primeiro com fulano e depois eu fico com você. Ou se você não se importar, a gente fica junto. Eu estou falando para vocês algo assim, tremendo e orando, Senhor, vai me dando sabedoria. Como é que eu vou orientar aqui? Enquanto vai falando. E Deus vai dando sabedoria. Glória a Deus, essas meninas bloquearam todos os meninos do WhatsApp. Elas tomaram entre elas mesmas. Então, a gente vai bloquear todos os meninos. O WhatsApp vai ser para conversa entre meninas. Eu disse, glória a Deus. Né? Deus nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Novelas. Outra coisa também, não estimulem leitura dessas revistas Capricho, Carícia, porque elas estão recheadas de capa a capa
com instigação da sensualidade e sexualidade antes da hora. E eles fazem até um certo tipo de bullying com a menina que não vai se iniciando. Então, isso, tomem cuidado com as conversas de parentes, pressão de parentes com os meninos, né? Não deixem para as outras pessoas isso que é responsabilidade de vocês. Invistam na vida emocional deles, tenham tempo. Cuidado, queridos, com o tempo que vocês dedicam aos filhos. Eu me formei e prestei o exame da OAB e eu estava com a intenção de investir na minha carreira, fazendo 2 pós-graduações. Uma série de coisas aconteceu, eu vou testemunhar para vocês. Mas hoje eu sou uma dona de casa. Eu tenho uma profissão. Se o meu marido precisar de uma ajudadora, eu tenho uma profissão. Mas eu estou dando este tempo para o Senhor, para a criação dos meus filhos e para o serviço na obra quando o Senhor me chama. Mas a prioridade tem sido a minha família. Porque o que nós faremos com um salário a mais? Quem vive com 2x, vive com 1x. Porque nós podemos direcionar os nossos recursos para aquilo que é importante. E nós podemos, durante um tempo, sim, abdicar de ganhar o mundo, mas não perder as nossas almas, nem as almas dos nossos filhos. Sabe? Eu acho que vale muito a pena esse intervalo de 7, 8, 10 anos e a gente viver com um orçamento um pouco mais apertado para que nossos filhos tenham tempo de qualidade. Para que nós possamos viver isso que eu vou ensinar para vocês agora. Eu vou ensinar para vocês a ressignificar. Não aceitem nada que o mundo fala. O mundo fala filho criado, trabalho dobrado. Em nome de Jesus, nós vamos ressignificar isso. É filho criado, trabalho recompensado. Em nome de Jesus. E teremos tempo para galgar um carro a mais, para galgar um carro zero, para viajar, para trocar isso, trocar aquilo e reforma. Creiam, queridos, que Deus vai dar o sustento para vocês. Em nome de Jesus, Deus vai honrar. Deus honrou a minha vida. Eu abri mão de investir numa carreira para que meus filhos tivessem uma criação de qualidade. Ali um pouco eu vou então fazer só um mestrado. Eu queria um mestrado. Aí eu tenho outro testemunho que no lugar do mestrado Deus me deu um ministério parecido. Né? Mas essa é tarefa para vocês, querido. Invistam na vida espiritual dos seus filhos. Sabe? Domingo, queridos, não é dia de sair depois do almoço e gastar todas as energias no Parque das Águas. Estou falando para vocês que eu já fiz. Depois a gente vem com a sobra de energia para o culto. E aí como que os nossos filhos vão curtir vir ao culto? O domingo é slow motion. O ápice do domingo é o culto ao Senhor. É aqui que eles vão receber. Sabe? O horário das células, se seu filho está em célula, é horário de prioridade na família. Sabe? É reorganizar os passeios para a parte mais cedo, para você já estar em casa, para que ele possa ir tranquilo na célula. Sabe? Quantas vezes a gente deixa, a gente remaneja a nossa agenda para que o sábado ele esteja na célula. Nós, para não faltar às células, quantas vezes eu remarquei viagem para que nós não faltássemos à célula. Ter como prioridade, investir, nunca fale mal dos eventos da igreja. Cada evento da igreja tem um propósito. Ou ele é de ganhar uma alma, ou ele é de consolidar uma alma, ou ele é de treinar, ou ele é de enviar. Sempre existe um propósito espiritual. Então não se furte ao direito de falar mal dos eventos das pessoas da igreja, porque não tem reparação. Depois que você fizer isso, você matou o desejo dele de servir a Deus. Eu tenho trazido o Lucas nos encontros com Deus desde os 11 para 12 anos. Ele não limpa banheiro em casa, porque eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas na igreja ele já limpou muito. Porque nos encontros com Deus era o que ele tinha para fazer, e a dona Luísa tinha a maior paciência de dizer o que ele podia fazer. Mas tem o serviço. Depois a pastora chamou o Lucas para orar, para participar do encontro com crianças. Nós damos todo apoio. Depois a pastora chamou ele para ser líder de célula de crianças. Ele foi na força do poder do Senhor. Esse ano ele está mais firme do que ano passado, ainda, mais maduro. Invista. Você às vezes paga o ano inteiro uma festa de formatura para o filho, mas não faz um esforço de repente para mandar ele no acampamento da igreja. Tenha isso como prioridade e você vai ver que as escolhas deles mesmos vão ser essas.
A turma do Lucas, meu filho, foi para a Costa do Sauípe de avião e ele não quis vir. Ele prefere ficar conosco. Agora eu pergunto se ele já está contando os dias para o acampamento da igreja. Está contando os dias. A gente teve ano passado uma festa, um convite de uma festa muito chique, sabe? No Shopping M, um convite bonito, assim, sabe? Com pulseirinha, tudo. De uma colega do Lucas, de escola, de 15 anos. E no mesmo dia, a gente tinha uma filipeta do endereço marcado que os meninos fizeram para fazer uma festinha para o João Vitor aqui da igreja. Colega dele da célula. Pergunte qual festa que ele quis ir. Ele quis ir na festa dos amigos dele. Porque os amigos dele estão aqui. E é bênção ver isso na vida deles. Mas existe um investimento. O investimento de vocês abençoarem eles, para que eles estejam na casa do Senhor aqui. Sabe? Na segunda-feira, depois daquela festa, eu busquei ele na escola e eu lembro que o Lucas veio me contando. Sabe, mãe, nessa festa aí da fulana, todas as meninas se embriagaram. Aí eu fui tremendo assim, eu fui, Senhor, vai dando sabedoria aqui, Senhor, porque eu preciso ser amiga dele, eu não posso me apavorar. Que daí começa a ficar a conversa cabeluda. Mas Deus dá sabedoria. Deus vem com a palavra certa para vocês orientarem eles. Revistas, querido, eu assino a revista Mundo Estranho para o meu filho, mas tem outras revistas. Deem uma folhada naquilo que vocês dão para os seus filhos. Vou dizer para vocês que Deus honra. Dizer para vocês que se tem uma coisa suja na revista, é bem a página que eu abro. Está ali. Esses dias tinha 2 páginas inteiras de Kama Sutra. As posições lá com os robozinhos. Eu disse, não tem porquê o meu filho se alimentar disso agora. Eu peguei e arranquei as páginas. Não sei se ele percebeu, né, Marcos? Mas a gente tem que protegê-los, sabe? O tempo é hoje, amado. O tempo é hoje. Vocês têm a oportunidade de ensinar eles quando pequenos. Isso que a gente está conversando, porque quando eles forem adolescentes, eles não vão achar estranho. Eles já vão ter ouvido isso. Sabe? Porque Deus é um Deus de gerações. Ele é um Deus de gerações e Ele tem sonhos para nós. Deixa eu ver aqui só se eu perdi um versículo ou não. Deus tem um plano maravilhoso nas nossas vidas. E... Já foi. Aqui. E eu quero dizer para os irmãos, que agora é o motivo que eu estou aqui, porque eu tenho um testemunho para alimentar a fé de vocês. Porque vocês viram que só tem pastores, né, discipuladores aqui, estou eu no meio. Mas Deus tem um propósito. E eu quero dar uma palavra de encorajamento para vocês. Que mesmo que vocês tenham conhecido Jesus depois de uma certa idade, mesmo que depois de salvos vocês tenham caído em pecado, não tenham dado um bom exemplo para os filhos de vocês, nós estamos aqui hoje. E vamos ler versículos juntos aqui. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O engano do pecado, amado. Toda mentira de Satanás nas mentes de vocês não tem poder em nome de Jesus, porque nós somos perdoados pelo Senhor, perdoados. Deus tem sonhos para nós. Inclusive o pastor Tiago falou no domingo, Deus continua tendo planos para nós, mesmo quando nós atrasamos esses planos. Eu disse, que bênção, isso aí mesmo que eu ia falar. Aí aqui, olha que lindo esse versículo. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os meus pecados nas profundezas do mar. Amém, queridos? Jesus na cruz, Ele falou, está consumado. Está consumado, não ficou nenhum dos nossos pecados sem ter sido expiado naquela cruz. Então o inimigo não tem poder de nos acusar e dizer que nós não podemos viver os planos de Deus para a nossa família, porque no passado nós fizemos isso e nós fizemos aquilo. Em nome de Jesus nós somos pecadores arrependidos. Nós somos filhos perdoados, amados pelo Senhor, e nós não podemos abrir mão dos sonhos de Deus para a nossa família. Em nome de Jesus. Eu tenho testemunho para vocês que mais ou menos no ano de 2007, mais ou menos 2006, a igreja que eu e o Marcos frequentávamos, ela estava cada vez mais envolvida com política, e isso estava nos deixando muito entristecidos, até que essa igreja teve um racha, e dela saiu uma outra denominação, e todo mundo brigando com todo mundo. Nós já não estávamos no ministério porque o Enzo era bem bebezinho,
E nós acabamos ficando sem igreja, irmãos. Brasa fora do braseiro. Não fiquem fora do braseiro, irmãos. É melhor estar dentro da arca de Noé, com cheirinho de porco, do que fora da arca de Noé, onde não há salvação. E nós fomos achando defeito nas igrejas. A gente falava, esse bando só quer saber de política, não tem Jesus, não falam de Jesus. E isso foi nos dando motivo para achar defeitos. Nós começamos a visitar as igrejas sem nos aliançarmos em nenhuma delas. Só visitar, só ser servido. Sabe, nós íamos às igrejas como se nós fôssemos a um restaurante. Nós saímos do culto avaliando se o serviço foi rápido, se a música, o ambiente estava bom, qual foi a qualidade da comida, como se fosse um restaurante. E nós temos que ir com outro coração, igreja. Nós vamos para servir ao nosso Deus, para agradecer por tudo que Ele tem feito e para servir o irmão. Nós não temos que pensar aonde é que nós vamos ser mais abençoados, e sim aonde nós podemos servir mais ao Senhor. E aí, isso foi tirando da nossa família, dos nossos filhos, os relacionamentos cristãos. Os amiguinhos ficavam sendo só os amiguinhos da escola, não tinham os amiguinhos da igreja mais, sabe? Aí entraram as brigas, entrou pornografia, entrou bebida, os nossos filhos começaram a ficar sem cobertura espiritual, os nossos filhos começaram a ver mau exemplo dentro de casa, entrou a violência dentro de casa, a falta de amor, e entrou a falta de perdão. A falta de perdão trouxe um gelo dentro da nossa casa, uma pedra gigante de gelo, de pais que não se falam por dias e que não têm necessidade de liberar perdão um pelo outro, porque não vai mudar, então eu não vou perdoar, chega. Em nome de Jesus, irmãos, que o perdão seja um exercício diário na vida de vocês, tanto pedir perdão como dar perdão, em nome de Jesus. E aí, com a falta de perdão, veio o adultério dentro da minha casa. Eu tive relacionamento com outra pessoa. Os meus filhos começaram a ter sintomas de depressão, de tristeza, porque eles são a parte mais frágil. Nós temos a incumbência de protegê-los espiritualmente. O que aconteceu? Houve separação, briga por causa de pensão, briga por causa de tudo. E nessas brigas, os nossos filhos iam cada vez mais se entristecendo. Até que um dia, amados, eu creio que foi o dia mais escuro, que é onde Deus me resgatou. Foi no dia que eu não tive mais autoridade espiritual para convencer os meus filhos de que o Halloween não era de Deus. E eu acabei tendo que deixar. Vocês sabem como eles são. Vocês sabem que emocionalmente eles nos cobram, eles pedem a conta. Sempre que a gente não dá o exemplo. Eles conseguem o que eles querem se a gente não tem o firme propósito de sermos verdadeiros com aquilo que a gente está falando. E eu não consegui convencê-los de não participar do Halloween, que vocês sabem, podem estudar, é uma festa com bastante envolvimento negativo espiritualmente, não é? Até hoje é uma festa ainda praticada, rituais, é algo muito ruim. E eu, uma cristã, uma pessoa assim, que estava vivendo um ateísmo prático, porque eu era crente, mas eu estava vivendo a minha vida como se eu não fosse prestar contas a Deus. Isso se chama ateísmo prático. Você é crente, mas você é que manda na sua vida, né? E aí, nesse dia eu decidi voltar para Deus. Eu estava na garagem do meu carro e eu falei em voz alta, estava sozinha, mas eu falei em voz audível: tá bom, Senhor, eu volto. Eu falei isso. É como se fosse aquele filho pródigo, né? Quando ele decidiu voltar para a casa do pai, né? E eu falei isso com o Senhor. E olha, irmãos, eu ainda não suportava meu marido. Eu não queria ver o meu marido pintado de ouro. Eu criei que Deus poderia fazer. Eu falei: Senhor, é muita coisa para voltar atrás. Eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar. Eu preciso que o Senhor ensine ele a me perdoar. Eu preciso aprender a amar o meu marido. Me ensina, Senhor, nos ensina a ser família, me ajuda. E eu decidi voltar. Eu tive que romper os laços que eu tinha. Eu tive que romper. Alguém tinha que sair perdendo e a minha escolha era Deus. E aí Deus fez a resposta dessa oração. Houve arrependimento. Quando houve arrependimento, Lucas falou assim: como assim perdoar? Né? E aí eu tive que explicar: filho,
Tenta entender a mamãe, que tudo tem dois lados e que você ficou o tempo inteiro vendo o lado da mamãe. Agora vamos perdoar o papai e vamos pedir para Deus nos ensinar a ser família. E aí eu e o Marcos, nós tomamos uma decisão de pegarmos o perdão 100% de Deus. Porque o perdão de Deus para nós é 100%. E para Deus restaurar um casamento, queridos, o perdão tem que ser 100%. Então houve um tempo, algumas semanas, em que nós caminhávamos esse caminho da reconstrução e era como se alguém tivesse morrido. Era um peso, era uma sombra. Mas nós sabíamos que aquilo ia passar. Porque Jesus faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Então, nós demos passos de fé. Sabe? Existiam momentos nas nossas conversas e que a conversa toda estava pronta para o Marcos pegar e jogar na minha cara ali aquilo. E naquela hora ele silenciava. Ele ficava quieto. E eu sabia, essa era a hora que ele ia me insultar, que ele poderia me cobrar. E ele não fez. Ele me deu perdão 100%. E naquele silêncio, Deus trabalhava a restauração do nosso lar. Quando eu podia jogar na cara dele o que ele tinha feito, o que ele não tinha feito, eu ficava quieta. Às vezes ficava tão flagrante no meio da conversa que eu falava, mas amém, né? Deus faz todas as coisas novas, sabe? Bola para frente, e a gente foi passando. E aí, amados, o resgate da nossa família, ele foi feito na célula, semana a semana. No culto, na igreja, eu ainda tinha muita culpa do meu pecado. Eu lembro assim, de algumas pregações que foram me marcando do perdão de Deus, para que eu me apropriasse do perdão de Deus, para que eu pudesse levantar a minha cabeça, sabe? Isso foi um processo, mas eu sabia que eu não estava sozinha. Eu tinha o amor dos irmãos da célula. Ai, eu lembro, eu choro. Amém. E aí, nesse processo, queridos, eu posso dizer para vocês que foram 6 meses ali de restauração, mais patente assim, e que em 6 meses Jesus já tinha voltado a ser o rei do nosso lar. Em 6 meses. Em 6 meses, a Karine nos convidou para ir auxiliar a Ana na célula. E continuou o tratar de Deus. Continuaram algumas coisinhas ainda que Deus foi tratando, e nós estamos em obras. Eu, então, que meu sangue ferve com uma facilidade. Mas nós estamos em obras, sabe? O meu marido falou esses dias assim, Fabrina, você está querendo mudar, você está querendo controlar seu temperamento, eu creio que o avivamento está chegando. Ai, só Jesus na causa. Então, amados, eu quero dizer para vocês assim, entreguem os seus caminhos ao Senhor, e o padrão de Deus vai tomar o lugar do seu padrão. Porque o meu padrão era muito baixo, o meu padrão muito limitado para eu colocar esse padrão para os meus filhos. Deus tem muito mais para eles do que viver com bebida, com vício, com adultério, com sexo fora do casamento, com sexo antes da hora, com um namoro atrás do outro para suprir carência. Deus tem muito mais, e não é porque eu não vivi que eu vou querer que Deus faça isso na vida deles. Não posso ser egoísta, não. Deixa o meu passado para lá. Eu quero é Deus. Eu quero que Deus tenha para minha família. Em nome de Jesus, então, eu comecei a ensinar os meus filhos no padrão de Deus, porque eu estava silente em relação a isso. E o padrão de Deus começou a ser o padrão da minha casa. E eu não deixei a culpa roubar o que Deus tinha. E o inimigo não tem poder, em nome de Jesus, de falar mentira na mente de vocês. Em nome de Jesus, vou dar uma forjada do inferno contra a vida de vocês, cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque vocês são servos de Deus, filhos amados, perdoados por Deus. Então, amados, o inimigo lançou muito para mim essa seta de hipocrisia, né? Porque os nossos filhos, eles aprendem rápido o que é hipocrisia, não? Você passa no sinal de verde, mãe, isso é hipócrita, né? Então, vem aquela seta de hipocrisia, né? Que eu vou colocar eles debaixo de jugo, mas não é jugo. Os mandamentos do Senhor são nossa herança, e os nossos filhos são nossa herança. Então, tem um versículo que eu quero passar para vocês. Tem até uma música, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é? Então essa música foi um refrigério para minha alma, sabe? Porque não há mais condenação. E, amém. Para encerrar, queridos, quero dizer para vocês que nós como igreja, nós tivemos uma reunião antes desse encontro. E nós combinamos ali, como palestrantes, como intercessores,
que a nossa posição hoje para passar para vocês é que se vocês não estão vivendo a vitória, não estão vivendo este modelo, não estão vivendo esta realidade ainda com os filhos adolescentes, com os filhos pequenos, saibam primeiramente que o tempo é hoje, que o tempo é hoje. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de recomeçar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E também, além disso, vocês precisam entender que nós somos igreja e que nós temos liderança. Tem pessoas também que não são líderes, mas que têm testemunhos para fortalecer vocês. Vocês podem contar com os pastores, com os discipuladores. Vocês podem contar que a igreja é um porto seguro para as nossas famílias, que nós estamos comprando a briga juntos pelos filhos de vocês. Eu posso dar o exemplo da minha vida, que eu sou professorinha deles também. A gente tem contato com os filhos de vocês, todos amamos. Eles são nossos, em nome de Jesus. Então vocês precisam contar com a igreja como um porto seguro. Em nome de Jesus, não se sintam fora porque vocês não estão com a plena visão daquilo que eu acabei de passar para vocês. Deus vai fazendo a renovação da sua mente, em nome de Jesus. Então contem conosco como igreja, nós somos família de Deus, para que os nossos filhos vivam o melhor de Deus. Amém? Então o nosso acerto aqui, eu vou fazer uma oração breve abençoando vocês. Vem agora a ministração do Fábio. Vou esperar um pouquinho para ver. Eu quero ler o acerto para vocês, querido. É tempo de sentar e conversar com seus filhos, estabelecer com eles qual é o tempo certo para namorar, que é o tempo da maturidade das emoções, das finanças, dos estudos, maturidade para ter um namoro que vise formar família. E o muito importante, queridos, o pai e a mãe devem estar unidos de comum acordo sobre o tempo certo. Vocês têm que estar de acordo com o sim, de acordo com o não. Vocês têm que estar de acordo para não causar confusão e permissão errada na cabeça dos filhos de vocês. Entendam-se entre si e se o seu filho já namora, se ele já está adolescente, não é tempo perdido. Você ainda tem como combinar com o seu esposo como vão ser todos esses comportamentos. Como vai ser esse namoro? Porque não é porque o meu filho, eu vou permitir que ele namore que eu não vou